aí, gente, tudo bem? Bom, hoje vamos ver parte de uma entrevista que eu fiz com o filósofo Oswaldo Pessoa Júnior. Ele é um professor na Universidade de São Paulo, USP, e tem uma formação tanto em filosofia quanto em física. Se você quiser saber mais sobre ele, dá uma olhada na descrição que tem uma pequena biografia. Eu espero que você goste, porque eu adorei. E eu sou o Kirian Gracher e esta é a sessão de entrevistas do canal SciFilo. Olá, professor Oswaldo, é um prazer tê-lo aqui. O senhor trabalha com interpretações em mecânica quântica. O senhor poderia explicar quais são os problemas e por que eles são importantes? E também como pode haver diversas interpretações para o mesmo formalismo? Então, a teoria quântica é o caso mais claro de uma teoria física que tem muitas interpretações, né? E a gente pode contar em torno de 100, tá? Se alguém me pagar um sorvete de chocolate belga, eu faço uma lista de 100 interpretações da física quântica. E o que a gente tem é uma concordância com relação aos fatos observados. A teoria prevê muito bem a estatística dos resultados de experimentos com átomos, né? O domínio da física quântica é o domínio do nanoscópico, né? E do subnanoscópico. E uma coisa curiosa é que a teoria não consegue prever o que vai acontecer para um único átomo. Em geral, você apenas consegue associar probabilidades para os resultados das medições. Mas se você tem ali 1 milhão de átomos passando e preparados da mesma maneira, aí a teoria prevê de maneira correta, né, a distribuição estatística dos resultados. Agora, o problema da física quântica é que, num certo sentido, um elétron único é como se ele se propagasse como uma onda, então ele tem interferência, difração e tal. Só que na hora da detecção, a detecção é sempre pontual. Então isso é algo meio contraintuitivo, porque se uma coisa se propaga como onda, você espera que ela seja espalhada, só que você mede ela como um ponto, então você se pergunta o que está acontecendo aqui. E, então é por causa dessa situação curiosa é que surgem várias tentativas de explicar, né? Talvez seja uma onda que sofre um colapso, talvez seja uma onda que carrega um elétron, partícula como se fosse um surfista nela. E tem aquelas interpretações ortodoxas que são antirrealistas, que falam, não vamos perder tempo com filosofia, com metafísica, vamos nos concentrar nas previsões da teoria e a nossa interpretação, então, que são as interpretações ortodoxas, que é uma família de interpretações próximas e basicamente todas antirrealistas, né? Elas então recomendam que o jovem cientista deve não ficar perdendo tempo filosofando, mas fazendo seus cálculos, né? Então são visões ou instrumentalistas ou a visão do Niels Bohr, da complementaridade, né? Fazem parte dessa família. Bem, então essa é a situação, quer dizer, é uma coisa normal na física de ponta você ter muitas interpretações, né? E se você tem poucas interpretações, aí a pergunta é, mas por que só tem poucas interpretações? Isso também exemplifica para a gente que a ciência ela tem um lado objetivo, né? Um lado que revela fatos, que são fatos que a gente aceita, né? Eles podem ser revisados eventualmente, mas basicamente, né, a visão positivista de que há fatos é algo que de certa forma se mantém na ciência, né? Então isso, vamos dizer, é um recado para as correntes, vamos dizer, pós-modernistas, que tentam salientar o aspecto de construção da ciência, né? Agora, claro que a ciência é uma construção humana, etc, etc. Mas dizer que a ciência é uma construção humana e que tudo é uma construção, você, de certa forma, joga o bebê junto com a água, no seguinte sentido. Que você percebendo, salientando que a ciência tem uma parte objetiva e percebendo que, na verdade, ela tem uma parte interpretativa, aí você vai perceber que é na parte interpretativa que você vai poder identificar as pressões sociais, né? Então, esse é um campo muito interessante da física, que acho que ainda não foi explorado adequadamente, que é de fazer essa correlação entre, ou tentar explicar por que as diferentes interpretações que existem são defendidas pelos grupos que os defendem, né? Por que em Oxford você tem a defesa da interpretação de Everett, né? Dos estados relativos ou dos muitos mundos?
qual é a razão, né? Pode ser uma razão do tipo efeito fundador, pode ser uma coincidência que o primeiro cara que foi para aquele lugar defendia uma interpretação e aí ele acabou atraindo em torno de si pessoas que pensavam igual. Ou há situações em que você tem realmente influências sociais. Eu acho que o caso da França, né, na França você tem filósofos da física e físicos importantes lá, né? Mas há uma tendência a tentar argumentar que a noção de realidade é perdida, né? E isso é uma das teses, né, do que a gente chama de pós-modernismo. Então, e a França é um local onde o pós-modernismo é forte. Então, você pode talvez identificar aí uma influência cultural, né? Então, acho que esse é mais um aspecto interessante aí da filosofia da física, né? Isso é relações com a sociedade. Outra questão atrai muita atenção é a questão de se a espiritualidade humana estaria relacionada com a física quântica, que é algo que, vamos dizer, bombou nas últimas décadas, né? E é algo que tem sua história, geralmente ligada à Califórnia, dos anos 70, um movimento esotérico que acabou fazendo essa ligação entre física quântica e espiritualidade, né? É um tema que os físicos, assim, mais tradicionais, ortodoxos, eles consideram que não é correto, né, essa relação. Mas há alguns físicos que defendem isso, como o Penrose, e então é um tema que continua vivo, né? E também faz parte um pouco da filosofia da física e das suas relações culturais, né, conexões culturais. Muito obrigado pela participação, professor Oswaldo. Se você gostou da entrevista, compartilha, curte o nosso canal e se inscreva. Até a próxima.